78. Guild Wars. Capítulo 612. Piso 20. Fim. Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. A energia mental de Draco envolveu facilmente toda a sala e estava prestes a mandar o equipamento embora quando a dupla de cabelos brancos sentiu a aura do mundo tremer. Seus rostos mudaram quando sentiram uma onda de energia imperceptível irradiar do Luke Sentinel. Draco e Eva estavam muito familiarizados com esse tipo de energia porque suas linhagens tinham algo semelhante. Esta foi uma energia que distorce a realidade. Um conjunto de comandos apoiados por energia que mudaria o fluxo das regras do universo dentro de uma determinada área. Um exemplo de tais habilidades de distorção da realidade foram os 9 infernos de Draco e os 7 seus de Eva. Uma vez ativados, as regras da área ao seu redor mudaram e quaisquer almas que morressem pertenceriam a Draco ou Eva dependendo de seu alinhamento, ao invés de irem para qualquer outro lugar para onde deveriam ir. Era exatamente por isso que essas habilidades drenavam tanta energia que não conseguia mantê-las ativas por muito tempo, ao contrário de Draco ser capaz de se transformar em um maldito dragão. Afinal, Dragon Transformation era uma habilidade que só mudava seu eu biológico, não o mundo ao seu redor. Se os dragões negros não fossem tão poderosos, drenaria muito menos. A tia amorosa apenas tinha 25% de pureza de linhagem, mas ela poderia convocar seu Blue Waterader para lutar por mais de 10 minutos, mesmo no mundo real. Não mudou as leis da realidade, além de convocar uma existência de outro plano para este. Este poder de dobrar a realidade que o Sentinela da Sorte havia liberado fez com que a base subitamente entrasse em alerta máximo, apesar de Draco e Eva não terem feito nada digno de nota. Seus rostos escureceram quando centenas de máquinas e armas foram repentinamente apontadas para eles pelo próprio orbe. Um Sentinela da Sorte, hein? Parece que seu nome não era para diversão. Eva lamentou com um suspiro. Draco amaldiçoou, mas ainda assim arrastou todo o equipamento para seu universo interior. Pode ter funcionado, mas a sorte só pode ir até certo ponto. Contra alguém como eu, que tem a capacidade de trazer coisas para o meu universo interior, ter a base em alerta não muda nada. Eva acenou casualmente com as mãos e criou uma cúpula roxa em torno dela e de Draco que absorveu todas as balas que foram disparadas das metralhadoras no momento em que o Sentinela da Sorte desapareceu. Ainda não tendo nascido adequadamente, seu nível de poder está claramente longe de seu pico. Felizmente, nós dois também temos uma sorte absurdamente alta, então ele não pode nos suprimir com muita besteira. Draco acenou com a cabeça para Eva e sorriu enquanto observava as várias armas pararem de disparar enquanto eram recarregadas de forma audível. Esta é a primeira vez que a torre realmente nos apresenta algo que não será imediatamente esquecido. Nada mais divertido do que perceber que, por serem severamente dominados em comparação com o participante médio do teste, o poder de dobrar a realidade do Luke Sentinel fez com que um erro de cálculo. Eva bateu palmas, permitindo que o portal em forma de cúpula ao redor deles ondulasse enquanto todas as balas absorvidas eram disparadas de volta com a mesma velocidade, volume e direção de onde vieram. O que estou curioso é se ele pode acasalar. Se assim for, poderemos finalmente ter um uso para os homines que comprei para você naquela época. Draco bateu com o punho na palma da mão com uma expressão de realização. Isso mesmo. Eu esqueci completamente daquela raça estranha que parece um manequim sem rosto que pode alternar entre homem e mulher. Se alguém de qualquer raça se acasalar com eles, eles dariam à luz um descendente de linhagem perfeita, sem características do homines, já que são incompletos e só possuem genoma clonável. Draco pretendia recompensar Eva por seu plano insidioso de maneira adequada assim que eles saíssem. Eles poderiam cultivar quantidades infinitas de sentinelas da sorte usando vários métodos, desde que pudessem se reproduzir. Então, cada um seria jogado na panela dos ciganos para se tornarem recursos. Foi genial. Suspiro. Eva, seu Q é realmente muito alto. Pensar que você poderia planejar até aqui com apenas 0,0% do meu próprio Q. Você chegou longe. Draco comentou com sinceridade, como se realmente acreditasse no que dizia. Os lábios de Eva se contraíram, mas ela se absteve de falar.
Ela os teletransportou para o centro de controle do orbe guia, que estava seriamente bloqueado. Porém, contra uma habilidade divina, era o mesmo que uma criança do jardim de infância tentando parar um lutador de MMA, embora também bloqueasse as transmissões espaciais, para que a dupla de cabelos brancos não pudesse se transportar para lá. Não era infalível. Quando eles entraram na sala, o orbe guia pareceu sentir o perigo enquanto tentava se desconectar do mundo e concentrar todos os seus recursos no extermínio dessas pragas. Porém, assim que Draco e Eva entraram em uma área tão frágil e crucial, tudo já estava perdido. Draco bateu com a mão e, na área diante dele, um portal gigante se formou. Uma enorme garra de dragão revestida com energia de destruição emergiu e bateu no painel de controle, rasgando em pedaços com facilidade, apesar de qualquer tecnologia ou metal sofisticado usado para fazê-lo. Antes da energia de destruição, todas as coisas eram iguais. Pode-se dizer que a Destruction Energy foi uma verdadeira defensora da igualdade, pois destruiu tudo igualmente, sem preconceito e medo. A garra do dragão, revestida com a luz negra, destruiu tudo, desde telas, servidores e painéis de controle, enquanto Draco fazia movimentos contínuos. O orbe guia, que havia retraído suas nadadeiras do buraco na terra, estava prestes a decolar quando seu centro foi destruído. Como tal, começou a tremer e a oscilar no ar, como um ovo que estava prestes a chocar. Explosões ocorreram por todo o exterior e o interior não foi melhor. Atualmente era como uma cena chique de um filme de ação de 200 milhões de dólares onde o herói machista precisava fugir das explosões no corredor e pular através do vidro enquanto a grande explosão acontecia ao fundo, destacando sua forma musculosa. Infelizmente, esta cena teve Draco e Eva. Depois de causar tanto dano, eles nem tiveram a decência de ficar ali e morrer junto com o orbe guia. Eles simplesmente se teletransportaram para cima e para fora, ficando no ar a poucos quilômetros do orbe guia, enquanto sua integridade estrutural se tornava cada vez pior. Ainda assim, esse não foi o fim. Embora Draco e Eva possam ter evitado a cena heróica de fuga enquanto ocorriam explosões por toda parte, isso deixou dois companheiros que estavam peidando antes disso acontecer. Neste momento, Clarence e Kyung-ki estavam correndo pelos corredores enquanto suavam, explosões ocorrendo milissegundos atrás deles a cada passo. Se parassem por um picosegundo, seriam reduzidos a pedacinhos. Arg, por que isso está acontecendo? Eu estava prestes a dar uma cagada na boca daquele sentinela da força. Eu poderia ter conseguido uma morte instantânea. Kyung-ki rugiu de frustração e medo. Não me pergunte, eu estava prestes a saquear um pouco de Mountain Dew da geladeira deles. Quando eu estava prestes a abrir a porta, ela foi destruída quando as explosões começaram. Clarence gemeu com lamento, batendo as asas furiosamente enquanto mergulhava para frente. A dupla virou muitas esquinas e usou os sentidos para guiá-los em direção à saída. No entanto, as explosões foram se aproximando, até mesmo sinalizando severamente a cauda dos dois. Au! Está me cozinhando! Está me cozinhando! Kyung-ki gritou de dor enquanto enfiava o rabo para dentro. Minha cauda! Está pegando fogo! Não quero morrer queimada! Clarence acrescentou de lado, infelizmente, incapaz de enfiar o próprio rabo devido à estrutura do corpo. Kyung-ki estava prestes a gritar mais uma vez, quando de repente ficou em silêncio e com uma expressão confusa. Olhando para Clarence com ceticismo, ele perguntou, Ei, você não é totalmente imune a todo fogo e chamas. Então por que você está fugindo? A expressão de dor de Clarence congelou quando ele percebeu que o fogo de fato não estava prejudicando, apenas fazendo cócegas nele. Ele percebeu que Kyung-ki estava certo, ele não precisava fugir, pois sairia ileso. Clarence percebeu que Kyung-ki estava olhando para ele com crescente suspeita, então ele rapidamente assumiu uma expressão valente e falou profundamente. Eu sempre soube disso. Mas mesmo sabendo que posso sobreviver, como posso deixar meu mano para trás para sofrer sozinho? Devemos compartilhar o medo, a dor e a experiência juntos. É isso que significa ter na cama. Clarence soltou qualquer besteira que lhe veio à mente, mas Kyung-ki, por outro lado, engoliu tudo. Sua expressão mudou quando ele demonstrou muita vergonha. Irmão Clarence, sinto muito por duvidar de você. Eu deveria saber que um sujeito valente e bonito como você nunca seria tão estúpido. Estou realmente envergonhado por não perceber que estava rolando com Oui.
As palavras de Kyong-ki foram sinceras, sentindo que foi sua sorte de 10.000 anos conhecer esse sujeito. Clarence simplesmente dispensou magnanimamente, mas estava amaldiçoando Kyong-ki em seu coração. Kyong-ki então ficou sério e enfrentou os intermináveis corredores diante dele. Exaltando-se, ele rugiu: Bruce Willis, Johnson e Betty, conceda-me o poder dos antigos. Imediatamente, Kyong-ki ganhou velocidade como uma bala, fazendo Clarence exclamar em estado de choque. As pernas de Kyong-ki pareciam um borrão, seu medo lhe proporcionando uma quantidade infinita de motivação e combustível. Os olhos do autoproclamado Rei Leão brilharam com valor heróico quando uma parede diante dela explodiu, revelando o exterior do orbe-guia. Com um talento infinito, Kyong-ki saiu do buraco, deslizando majestosamente pelo ar enquanto sua crina girava ao vento. Ele olhou solenemente para o céu, onde viu as miragens de Bruce Willis, Johnson e Betty sorrindo para ele. O coração de Kyong-ki naquele momento estava cheio de alegria e paz, satisfeito com a vida e suas realizações. No momento, o orbe-guia explodiu massivamente, criando uma área de morte em torno de quase 500 quilômetros. Draco e Eva que estavam acima criaram escudos para bloquear o calor e as ondas de choque com facilidade. Eles observaram casualmente enquanto o rei e todas as forças que ele tinha eram vaporizadas, pois não conseguiam escapar a tempo. Eles também se infiltraram no orbe com eles, mas demoraram muito para ir a algum lugar. Embora o lado de Draco tenha conseguido recuar com sucesso, já que estavam perto o suficiente, ainda havia uma grande distância. Das chamas, Draco viu Clarence explodir, todo o seu corpo em chamas, ainda aumentando seu charme. Ele parecia não se incomodar com o fogo, até mesmo se sentindo um pouco confortável enquanto nadava em meio às chamas. Então, de repente ele se lembrou de algo. Oh não! Ele mergulhou em direção ao chão, procurando cuidadosamente no ar até encontrar um pequeno pedaço de terra enegrecida que era irregular. Ele então pousou perto dele com os olhos lacrimejantes e o coração batendo forte. Ele sacudiu o caroço lentamente, sussurrando: Irmão Kyong. É. Você. O monte tremeu ligeiramente, mas não conseguiu se mover novamente. O coração de Clarence parecia ter sido dilacerado quando ele se ajoelhou ao lado do Monte Negro e chorou. Ninininou. Irmão Kyong, como isso pôde acontecer? Como você pôde morrer? Você estava voando pelo ar com sua melindrosa Donger, como você pôde se transformar nisso? Clarence gemeu de desespero. O caroço preto moveu-se um pouco, desta vez com mais violência, como se estivesse agitado por alguma coisa. Suspiro. Parece que terei que cuidar da cunhada cheira de agora em diante. Mesmo que ela seja tão linda, eu nunca a cobicei. Família numerosa, inseminando a cada 3 segundos. Clarence prometeu que bateu no peito com honra. A massa negra tremeu novamente, sacudindo um pouco de fuligem, mas não o suficiente. Quanto a Neme e a Espia, aquelas duas lindas garotinhas, eu as amarei em seu nome e deixarei que elas me chamem de Dadkins todos os dias. Quando elas crescerem e se tornarem belas damas, ainda estarei no auge da minha juventude, para que Dadkins será abreviado para apenas Dadi. Ei! Clarence riu, esbofeteando a tristeza no momento seguinte, enquanto se perdia. A massa negra agora tremia continuamente, sacudindo uma fuligem infinita, mas não o suficiente para se levantar ou abrir os olhos. Clarence viu o caroço se movendo e ergueu uma garra para golpeá-lo com força. Esse sujeito aqui, você não pode ficar quieto. Estou tentando lamentar o falecimento do meu amigo, cuja esposa e filhas eu vou adorar. Você não vê que estou de péssimo humor? Satisfeito, Clarence mais uma vez começou a se preparar para falar, mas percebeu que Draco e Eva haviam pousado nas proximidades. Com um uivo, Clarence rolou e agarrou as pernas de Draco. Irmão Draco, é terrível. O irmão Kyong foi transformado em cinzas aqui mesmo. Eu estava prestes a reunir o que sobrou dele para enterrá-lo adequadamente. Clarence chorou de tristeza. Isso fez com que a dupla de cabelos brancos compartilhasse um olhar estranho. Draco então falou lentamente. Kyong que está vivo. Clarence ainda estava chorando quando sua voz ficou cortada na garganta. Ele então olhou para Draco com descrença enquanto olhava ao redor. Onde? Como isso pode ser possível? Com um sorriso divertido, Eva apontou para a protuberância negra e trêmula que se tornara mais forte. Vendo para onde ela estava apontando, Clarence ficou horrorizado e começou a tremer. Não. Não pode ser.
Se for esse o caso, isso não significaria. Clarente murmurou enquanto seu rosto mudava muito. Draco lançou um feitiço de cura no caroço preto que entrou e o revigorou. Imediatamente, 2 olhos injetados de sangue se abriram e o corpo trêmulo se levantou com força total, quebrando as rachaduras e a fuligem endurecida de seu corpo. Com um simples movimento, Kyong-ki ganhou destaque mais uma vez. E depois de vir do Vale da Sombra da Morte, suas primeiras palavras foram naturais. Vilibeaste Clarente, entregue-me sua vida de cão este instante. Kyong-ki rugiu de loucura, correndo em direção a Clarente. Clarente gritou como um porco e começou a correr, gritando por socorro. Kyong-ki não desistiu enquanto continuava rugindo em direção ao lagarto gigante. Pare aí. Nenhuma de nós pode existir sob o mesmo céu. Eu te desafio para uma luta de vida e morte. Irmão Kyong, foi só uma piada, só uma piada. Eu só queria usar a raiva para despertá-lo do seu sono eterno. Clarente gritou quando Kyong-ki começou a se aproximar dele. Então por que você está correndo? Draco e Eva ficaram sem palavras com esse acontecimento, mas notaram que o chão começou a se decompor. Com um aceno de cabeça, eles viram a tela de resultados do piso. Parabéns por completar. 20º andar da Torre da Babilônia. Tempo decorrido, 02.12 e 2.19 objetivos concluídos. Todos avaliação, ex mais recompensa, 24.000 pontos de pontuação. Recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. Draco cruzou os braços, não surpreso. Mesmo que o rei e sua turma tenham evaporado, isso não teve nada a ver com eles. O objetivo do andar era destruir o Orbe Guia, e detalhou especialmente que todos os meios necessários deveriam ser usados. Como eles conseguiram isso e muito mais, era lógico que marcariam todos os pontos. Não que Draco e Eva se importassem com o epílogo daquela história, que deveria focar na reconstrução. Draco agora tinha 276.850 pontos na tabela de classificação e 661.937 no geral. Draco percebeu que Kyong-ki e Clarente ainda estavam correndo. Ele então agarrou os dois e os jogou no universo interno para que pudessem terminar a briga lá. Quanto à dupla de cabelos brancos, em vez de continuar, eles deixaram o castelo e foram para as ruas da zona segura. Até agora, nem mesmo algumas horas haviam se passado desde a última vez que Draco apareceu, então ele não estava com pressa para verificar sua loja. Em vez disso, ele caminhou pela zona segura com Eva, a dupla de cabelos brancos aparentemente explorando a área em silêncio. No entanto, em intervalos estranhos, Draco deixava cair alguns orbes negros, enquanto Eva deixava cair alguns leves. Era frequente cobrir um único edifício, às vezes mais se um dos lotes fosse particularmente grande. Feito isso, eles retornaram ao distrito comercial. Draco ainda viu uma multidão na sua frente contestando fortemente os itens e, surpreendentemente, cerca de 10% do estoque havia sido levado embora. Isso foi mais rápido do que ele esperava, com certeza, mas ele ainda franziu a testa. Ele decidiu mudar as coisas. Afinal, o 21º ao 30º andar tinha um requisito problemático que teria sido bom se ele possuísse todos os seus bebês, mas 3 deles foram banidos até que ele próprio alcançasse o rank 4, algo que dependia exclusivamente da IA. Foi por isso que ele veio aqui. Seu plano era aumentar o seu interior de Eva para o próximo nível e ao mesmo tempo aumentar seu universo interior tanto quanto pudesse. Os recursos para isso poderiam ser trocados com facilidade usando seus pontos ou fichas, se ele desejasse, mas ele ainda os manteria, caso os andares 71º a 99º realmente representassem um desafio além do que ele poderia imaginar. Sem mencionar que ele precisava de alguns recursos para suas diversas habilidades comerciais, especialmente para refinamento. Porém, ao ver a lentidão da movimentação da mercadoria, ele se teletransportou para dentro da barraca, chocando a todos. Antes que alguém pudesse falar, Draco cruzou os braços atrás das costas e anunciou imperiosamente: eu pessoalmente organizarei um leilão para todos os itens lendários. Chega de perder tempo com pequenas quantias. Ou você consegue um item ou eu o manterei, então certifique-se de trazer tudo o que puder para negociar. Os rostos de todos os reunidos mudaram muito, o horror inundando seus olhos quando perceberam que sua lentidão lhes custaria caro. Agora que Draco estava aqui, o tipo de preço que ele cobraria seria muito mais exorbitante do que o que ele colocou originalmente devido à demanda.
Draco casualmente pegou uma lança que brilhava em azul água e a colocou no balcão para que todos vissem. Esta lança da marinha está indo para um núcleo solar lendário ou para uma fonte de magma puro. Você pode começar a licitar por ela. Guild Wars. Capítulo 613. Torneio de Grupo 2. Primeira partida. China x Índia. A seleção chinesa surgiu pela esquerda com expressões solenes, enfrentando a seleção indiana da direita que parecia pronta para a briga. Porém, dois companheiros de cada equipe tinham expressões diferentes. Alpotian, ao contrário de seus cautelosos e medrosos companheiros de equipe, parecia confiante e arrogante. Kiran, facilmente o mais poderoso em todo o torneio depois da essência em sua forma de dragão, estava fazendo uma careta. Quando a partida estava prestes a começar, Alpotian apontou para Kiran com um sorriso presunçoso. Membro atrevido de uma linhagem de conselheiros, como você se atreve a ficar diante de mim? Saia rapidamente da partida e fique ao lado, ou todo o seu clã sofrerá minha ira. Alpotian não baixou a voz, mas não mencionou nenhum nome de clã, apenas a posição geral da linhagem Buda. Como todos estavam sob a aliança Pangu, eram praticamente obrigados a obedecer. Este foi um dos maiores arrependimentos das linhagens inferiores, mas era impossível para eles se separarem para que não houvesse consequências terríveis. Até mesmo seus progenitores ficaram do lado de Pangu, então o ódio entre eles e as linhagens duplas Lúcifer Amaterasu era forte. Kiran refletiu muito sobre o que fazer, mas logo ouviu a voz de sua mãe em seus ouvidos. Juno falou fria e sombriamente, seu tom revelando seus verdadeiros pensamentos. Que Pangu aliança? Foi um acordo de escravidão imposto a nós. Os progenitores podem ter se juntado a Pangu por vontade própria depois de serem convencidos por ele, mas naquela época nós, seus descendentes, recebíamos total respeito e tratamento de todos, independentemente de nossa posição e posição. No entanto, no momento em que os progenitores partiram, isso lentamente começou a mudar, pois a linhagem Pangu se sentia como se fosse os governantes do mundo e merecia dominar sobre nós. Eles começaram a nos dar ordens arbitrárias e a fazer exigências que não faziam sentido. Por respeito à antiga aliança, obedecemos principalmente. Junto com isso estava a preocupação de que os progenitores retornariam e ficariam infelizes se ousássemos desobedecer à linhagem Pangu. No entanto, isso só piorou com o tempo. Eles não nos fornecem assistência nem nada de valor, mas continuam exigindo homenagens e coisas do gênero. Isso faz sentido? Eles estão apostando no fato de que nunca conseguiremos nos reconciliar com os outros dois governantes. Juno de repente sorriu estranhamente. Mas ei, os prodígios da linhagem Lúcifer e da linhagem Amaterasu não são seus atuais superiores. Além disso, eles consideram você um amigo e aliado. Você, que possui a melhor linhagem da linhagem Buda e Merlin, está destinado a governar ambos. Então por que você ainda está ouvindo um membro de um grupo obsoleto? Sem aquele cara do local Foal, como eles poderão se levantar novamente? Juno bufou friamente. A mente de Kiran parecia ter explodido. Uma coisa era abrigar ressentimento e pensamentos rebeldes dentro de si e outra era tê-los confirmados por seus pais, responsáveis como certos. Ele respirou fundo e sorriu calmamente, assumindo uma posição de batalha. Ele acenou com a cabeça para Slit Breeze, que não era uma dama da linhagem e seus outros companheiros de equipe, mostrando que não estava mais sob pressão. Todos ouviram o que Alpotian exigiu e começaram a se preocupar com a possibilidade de haver algum crime. Afinal, ninguém queria sofrer no mundo real por causa de um jogo simples, então se Kiran tivesse escolhido admitir a derrota, eles teriam aceitado. Vê-lo tão calmo os revigorou e dissipou suas preocupações, com sua intenção de batalha se intensificando. Quanto ao Alpotian, seu rosto se contorceu de raiva. Ele não podia acreditar que um membro de uma linhagem inferior realmente ousaria recusá-lo, pois esta era a primeira vez em sua vida que algo assim acontecia. Seus companheiros pareciam confusos. Você tem sujeiras sobre o sujeito ou não? Devemos agir como jovens mestres ou não? Por favor, dê-nos uma resposta, aguardando online com urgência. A torcida vaiou fortemente ao Alpotian e a seleção chinesa por suas ações, pois isso deixou um gosto ruim na boca de todos. Ameaçar alguém na vida real por causa de um jogo? Que desprezível e sem vergonha. A torcida chinesa ficou surpresa com as vaias. Eles foram levados a acreditar que os jovens mestres mereciam fazer o que queriam, já que seus clãs e apoios eram poderosos.
E tais coisas aconteciam diariamente no continente. Amber deixou o drama ferver um pouco antes de encerrar a partida. Ela também começou a desdenhar a linhagem Pangu à medida que ela e a Ia se aprofundavam nas memórias da linhagem do Lorde local, percebendo que, embora o próprio Pangu fosse um antagonista, ele não era um bandido em si. No entanto, sua linhagem era reprovável. Eles pareciam ter herdado todos os traços negativos do seu progenitor e as gerações posteriores apenas pioraram isso, criando a situação atual de hoje. Quando a partida começou, Alpotian canalizou sua grande força e atacou Kiran. O sujeito primeiro tentou lutar em seu estado normal sem o aumento de qualquer energia, mas quase foi quebrado em pedaços por Potian. Se não fosse por uma cura rápida dos Windsprits de Slit Breeze, Kiran estaria meio desaparecido. Potian simplesmente riu e atacou novamente, mas o líder dos 5 generais entrou em sua forma de guerreiro base, que era a fusão da força interna e da energia nobre. Assim, ele colidiu com Potian mais uma vez, mas só foi mandado para trás alguns passos enquanto Potian não se movia. O sorriso casual de Potian foi apagado quando ele se tornou solene. Ele conhecia as várias formas de Kiran, e para o sujeito estar no mesmo nível dele apenas com essa forma básica, havia sérios problemas. O próprio Kiran ficou chocado ao saber que a sua forma de guerreiro base era suficiente para enfrentar um membro da linhagem Pangu que era conhecido por sua força e poder regenerativo. Ele então sorriu amplamente quando começou a usar uma série de habilidades contra Potian. Os dois se enfrentaram fortemente no centro da arena, suas lutas causando ondas de choque e a pobre arena quebrando mais uma vez. Potian tinha uma ligeira vantagem sobre Kiran em termos de técnicas, mas quando Kiran usava habilidades, ele facilmente dominava Potian devido à natureza de sua classe lendária. Potian tinha apenas uma classe mediana e nunca se preocupou em aprender habilidades porque, como qualquer típico portador de linhagem, ele considerava sua linhagem primordial. Por que ele precisava de mais alguma coisa? Ele naturalmente se arrependeu, vendo como Kiran estava efetivamente derrotando-o até deixá-lo sem sentido, mas seu poder regenerativo manteve na partida com facilidade. Atualmente, era um impasse, mas quanto aos outros membros da equipe, era bastante claro. A Índia já havia eliminado 2 membros da China sem perder nenhum, graças às habilidades de apoio de Slit Breeze. Os 2 últimos lutaram, mas logo foram eliminados, não conseguindo resistir à vantagem numérica do outro time. A equipe então veio ajudar Kiran, e logo Alpotian foi expulso do ringue. Eles foram incapazes de matá-lo com aquela regeneração idiota, mas nocauteá-lo provou ser administrável. A Índia venceu a partida sem perder um único integrante, mostrando sua imensa habilidade e força. Vencedor da primeira partida, Índia. Segundo jogo, País Central vs Polônia. Os combatentes do País Central surgiram pela esquerda enquanto os orgulhosos poloneses surgiram pela direita. Mesmo sabendo que estavam desarmados, eles não se importavam. Eles não estavam em desvantagem em todas as guerras. No entanto, aqui estavam eles, ainda de pé e ainda orgulhosos da sua herança. Desdobrados e companheiros viram seu olhar inabalável e intenção de batalha, sentindo respeito por seus inimigos. Assim, quando a batalha começou, eles não subestimaram seus inimigos e lutaram com força total. Os poloneses lutaram forte e poderosamente, mas ainda assim foram eliminados sem conseguirem eliminar nem mesmo um único membro do lado do País Central. Apesar da derrota, eles ainda apertaram a mão dos vencedores e juraram ficar mais fortes para a próxima batalha. Em resposta, Deploy lançou um raro sorriso suave enquanto prometia esperar por eles. Vencedor da segunda partida, País Central. Terceira partida, Japão x Gana. A seleção japonesa surgiu pela esquerda e a seleção ganense pela direita. Ambos os lados se cumprimentaram antes de entrarem em posições solenes de batalha. O Japão tinha Keira, Eira, Punch King e Loli King, uma combinação mortal. Gana tinha o todo-poderoso Bode e o talento emergente, Shani. O ar tenso entre os dois lados quase sufocou a multidão até que Amber pediu o início da partida, onde a tensão explodiu em tensão de batalha. Bode e Keira entraram em confronto, seus ataques cheios de tal poder e brutalidade que criaram uma área morta ao seu redor. Shani e Eira lutaram à distância, ambas alçando o voo de várias maneiras, uma disparando raios carregados enquanto a outra liberava feitiços da trama de Mistra com facilidade.
Loli King convocou sua fera tigre e lutou ao lado dela, enquanto Punch King empunhava uma espada à direita e magia à esquerda. Eles entraram em confronto com os outros lutadores de Ghana, superando-os facilmente com suas classes épicas, enquanto seus oponentes tinham, na melhor das hipóteses, semi-épicos. Em questão de segundos, Punch King e Loli King eliminaram seus inimigos e ajudaram seu último companheiro de equipe a lidar com o dele, encerrando aquele pequeno impasse. Eles então se moveram para ajudar Keira com seus próprios adversários difíceis. Era foi totalmente reprimida por Shani e à beira da derrota. Como um dos três pináculos, ela era muito mais habilidosa do que Shani como jogadora, mas a habilidade absurda de Shani de disparar intermináveis raios de energia continuava interrompendo seu lançamento, forçando-a a usar feitiços de nível 0 para resistir ou esquivar. Uma conjuradora como Era precisava de tempo ou de algum tipo de escudo para permitir que ela trabalhasse com eficiência. Isso não aconteceu até que Loli King e sua batida atacaram Shani, forçando-a a dividir sua atenção entre ele e outro membro japonês da equipe. Shani só tinha duas bestas, então na melhor das hipóteses ela só poderia atacar duas pessoas ao mesmo tempo. Isso deixou Era sozinha para começar a lançar um feitiço poderoso do terceiro nível da trama. Shani viu o que Era estava tentando fazer pelo canto do olho e percebeu que não poderia deixar isso acontecer. Como tal, ela usou uma habilidade contra o outro membro da equipe japonesa, chocando o trio e eliminando o companheiro com força total. Isso a deixou aberta para um ataque que Loli King aproveitou, derrubando-a, ao mesmo tempo que deu a Era tempo suficiente para lançar seu feitiço, Magma Ball. Uma bola gigante de magma que queimava com chamas alaranjadas se formou na frente de Era, inclinando-se em direção a Shani. Foi disparado com extrema pressa, avançando em direção ao DAD. Shani gritou e usou sua habilidade ativa Overload Shot. Overload Shot, habilidade ativa efeito. Sobrecarregue suas bestas para conter flechas que estão prestes a ser disparadas, eventualmente forçando-as a se transformar em uma única flecha poderosa e explosiva que dispara para atingir qualquer coisa em um raio de 1 km. Isso causa 1000% do dano de flecha a um único alvo. Nota: usar esta habilidade reduz a durabilidade da sua besta em 10%. Tempo de espera: 1 hora. Este raio poderoso colidiu com a bola de magma e a quebrou em 70%. Mas 30% dela continuou a atingi-la. Antes que ela pudesse escapar, Loli King a segurou com sua fera, forçando os três a serem atingidos pelo magma. Como era de se esperar, todos foram reduzidos a cascas carbonizadas no segundo seguinte. Era então respirou fundo e canalizou toda a sua energia arcana para lançar um feitiço do quinto nível da trama. Quanto a Boyd, ele estava lutando contra a dupla Keira e Punch King, há muito tempo que entrou no modo Berserker. O espadachim Mana, embora tenha se juntado à luta mais tarde, estava quase morto sob os ataques rápidos e furiosos de Boyd que continham um poder obsceno. Keira foi a única capaz de igualar seu poder, e ela ainda teve que ativar algumas de suas habilidades para mantê-lo afastado. Nenhum deles usou suas habilidades de animação ou invencível, vinculante, pois sabiam que isso iniciaria uma tendência problemática. Eles apenas lutaram normalmente. Fora isso, o Maverick estava lentamente ganhando vantagem graças ao seu bid passivo, que lhe permitia ficar mais forte quanto mais dano sofria. Boyd desferiu um golpe em Punch King que derrubou o sujeito. No momento seguinte, ele desceu seu segundo machado, pregando o sujeito no chão e esmagando a arena abaixo. No entanto, o ataque de Boyd o deixou exposto ao feitiço que Era estava preparando. E que feitiço poderoso era! Invoque o Senhor da Tempestade. A arena brilhou com trovões e relâmpagos, algumas gotas de chuva caindo. As nuvens se condensaram em um corpo humanoide que usava a eletricidade como um manto, suas feições parcialmente obscuras, mas nobres. Em seguida, atingiu Boyd com centenas de raios, chamando ainda mais. Boyd conseguiu desviar alguns desses ataques, mas acabou sendo atingido. O poder o paralisou lentamente quando ele foi forçado a ficar de joelhos, mas ele rugiu e se levantou novamente. Ele tentou desfazer os parafusos e conseguiu algumas vezes, mas se afogou neles até se transformar em um cadáver carbonizado, assim como Shani. Isso inevitavelmente deixou apenas uma Keira ofegante e uma Era completamente exausta. O Japão pode ter vencido, mas certamente pagou um preço para eliminar uma equipe com apenas um membro dos 5 generais.
Vencedor da terceira partida, Japão. Quarta partida, Rússia x México. A seleção russa cantou seu hino nacional com orgulho enquanto subia ao palco pela esquerda, com o peito peludo se contraindo e formigando em sintonia com a batida. Os mexicanos, liderados por Essence Stalker, que sorria casualmente, Thunder Power, que estava sério como sempre, e Uno, que tinha uma sobrancelha levantada, surgiram à direita e se acomodaram. Apesar de enfrentarem o time mais forte do grupo, os russos não se intimidaram. Em vez disso, eles posaram fabulosamente quando Amber pediu o início da partida e depois rugiu: Otets Lenin. Otets Stalin. Otets Putin. Dait non selu. O símbolo de uma machadinha e uma foice cruzadas apareceu atrás deles em uma luz vermelha, uma canção heróica e valorosa tocando no momento seguinte. Os russos na multidão levantaram-se em saudação enquanto choravam de orgulho. Eles então rugiram e enfrentaram os mexicanos. Uno jogou seu escudo. Thunder disparou duas flechas épicas. Essence criou uma barra vazia horizontal. A seleção russa acertou em cheio imediatamente. Ninguém ficou chocado com isso, como era esperado. Em vez disso, eles respeitaram os oprimidos por lutarem valentemente com tudo o que tinham, apesar de não serem capazes de fazer nada no final. Vencedor da quarta partida, México. Quinta partida, Canadá x Coreia. A equipe canadense entrou no palco pela esquerda, liderada por Rambonktios Butlover, Gently Flower, Coulson Meir e Joker. Eles conheceram a equipe coreana liderada por Kike Bukit. A seleção coreana parecia solene, mas não recuou. Mais uma vez, antes que a partida realmente começasse, a seleção canadense correu para espancar e capturar Rambut antes que ele pudesse abrir a boca, aceitando de bom grado lutar com essa deficiência. Quando a partida começou, Joker e Coulson Meir assumiram a liderança e lançaram seus ataques poderosos. Gently Flower apoiou facilmente a dupla com suas habilidades, nocauteando 3 membros da equipe coreana em poucos minutos. Kike Bukit lutou ferozmente e defendeu seu último companheiro de equipe enquanto conseguia remover um dos membros do Canadá. Mas o seu esforço solo não foi suficiente para reescrever a verdade da realidade. Ele foi derrubado sem cerimônia do palco depois de ser atingido pelas cartas do Joker e pelos Water Dragons do Coulson Meir. Kike Bukit suspirou, mas descobriu que um par de mãos quentes o ajudou a se levantar. Ele notou que Maple Forest o estava levantando, seus enormes seios arfando com esforço devido à sua armadura. Ele finalmente se livrou da tristeza e se levantou, olhando para ela confuso. Maple Forest era alta, mas Kike Bukit ainda estava sobre ela. Ela cruzou os braços e olhou para ele dizendo: "Deixa de deprimir-te. Não há algo pelo que esperar mais tarde." A mente de Kike Bukit estremeceu ao se lembrar de uma certa oferta. De repente, ele se sentiu muito melhor e seus olhos começaram a exibir algumas qualidades bestiais. Maple Forest sorriu. "Isso é muito melhor. Mantenha essa ferocidade até mais tarde. Veremos se você consegue atender aos meus padrões." Vencedor da quinta partida, Canadá. Sexta partida, França x Marrocos. A equipe francesa foi liderada por Cobra, Beliong Duel. Eles subiram ao palco pela esquerda com sorrisos agradáveis. Os marroquinos subiram ao palco com expressões amáveis. Cobra cumprimentou gentilmente a outra equipe. "Bonjour, mes amis. Faz ons um bom mate." Os marroquinos também se curvaram e retribuíram o gesto. Embora este último país já tenha sido uma colônia do outro, eles mantiveram relações extremamente boas até agora, com o primeiro muitas vezes ajudando o segundo. Ambas as partes começaram a luta sem alarde. Mesmo sendo bons amigos internacionalmente, eles ainda deram tudo de si no palco. Com Bela, Cobra e Yong Duel, a derrota do time marroquino foi inevitável. Porém, nenhum deles foi morto, apenas incapacitados e gentilmente retirados do palco. Depois disso, eles fizeram uma reverência à seleção francesa e partiram. A torcida ficou satisfeita com aquela partida saudável que personificava o espírito esportivo. Vencedor da sexta partida, França. Sétima partida, Itália x Brasil. Lovingaunt conduziu os rapazes problemáticos da Lucifer Lineage para o palco. O grupo parecia que mal podia esperar para causar problemas. Era como uma mãe galinha carregando seus 4 pintinhos problemáticos. Já a seleção brasileira era comandada por Drari Traveler.
O sujeito olhou sombriamente para a tia amorosa, sorrindo maliciosamente, pois não estava muito preocupado com ela. Afinal, toxinas e venenos só eram eficazes nos vivos. Contra mortos-vivos, era uma perda de tempo. Ela teve sorte de ele nunca tê-la conhecido no torneio. Caso contrário, ela teria sido eliminada com facilidade. Guild Wars. Capítulo 614. Torneio de grupos 3. A Lovingound não se sentiu de forma alguma ameaçada pela presença do Drari Traveler. O sujeito era uma aberração estranha, mas seu exército de mortos-vivos era legítimo. No entanto, se ele pensasse que o veneno era tudo para que a tia amorosa servia, ela lhe mostraria porque os membros da linhagem da classe governante estavam acima de todos, exceto de seus progenitores e primordiais. Quando Amber pediu o início da batalha, os membros juvenis da linhagem Lucifer adotaram suas várias formas. Ao contrário de Draco, que aprendeu essas coisas manualmente, eles foram sistematicamente treinados desde o nascimento e podiam usar a menor energia da linhagem para obter o efeito máximo. Drari Traveler adotou sua estratégia anterior de esmagar seus inimigos com seu exército de mortos-vivos. A tia amorosa não os impediu nem se apressou em se juntar à luta, permitindo que os jovens ganhassem experiência lutando contra centenas de mortos-vivos enquanto estavam tensos e sob pressão. Drari Traveler estava sorrindo no início, mas logo começou a franzir a testa quando percebeu que eles estavam se adaptando muito mais rápido do que ele gostaria, sua delicadeza crescendo e sua letalidade aumentando acentuadamente. Ele então convocou seus mortos-vivos de nível superior e o processo se repetiu. Os membros do lineage foram inicialmente suprimidos, mas foram repugnantemente difíceis de derrubar. Em vez disso, eles se adaptaram muito rápido e viraram o jogo em segundos, forçando Drari Traveler a exclamar e trazer à tona forças ainda mais fortes. Percebendo que estava sendo usado como pedra de amolar, Drari Traveler riu divertido. Ele permitiu que continuasse, sem se importar, pois já sabia que aqueles sujeitos deviam ser como Draco. Afinal, eles tinham o mesmo tipo de aura e transformações, então devem estar relacionados ao mestre da guilda. Não havia necessidade de ofender a linhagem de seu chefe por causa disso, mas isso não significava que ele simplesmente desistiria da luta. Ele os deixou enfrentar os mais difíceis periodicamente até o momento em que se adaptaram até chegarem ao penúltimo nível. Depois disso, Drari Traveler simplesmente enviou de volta todos os seus Asseclas e trouxe seus 5 Dreadlords mais fortes. Eles circularam ao redor dele enquanto Drari Traveler deu um passo à frente e entrou no campo de batalha. Afinal, ele era capaz de usar habilidades dos elementos Gelo e Morte, sendo o primeiro utilizável para ataque e defesa, enquanto o último se concentrava principalmente em invocações e maldições. Os demais lutadores brasileiros também correram para enfrentar os integrantes da seleção italiana. Vendo isso, os olhos de Lovingound brilharam enquanto ela ativava suas varas passivas e criava sua zona de morte. Ela então convocou seu Blue Water e Dark Swamp Serpente usando a técnica de manifestação avançada e avançou com eles, atacando Drari Traveler e suas tropas de frente. A batalha foi brutal, mas justa. Os demais membros da linhagem Lucifer lidaram facilmente com a equipe brasileira e vieram ajudar o grande mestre da herança do Deus Serpente. Drari Traveler lutou contra todos eles, mostrando uma grande habilidade de luta pessoal que esteve ausente em suas lutas anteriores, o que o fez parecer inútil sem seu exército. No entanto, ele provou que todos estavam errados, pois foi capaz de eliminar 3 membros da equipe italiana, 2 médiuns da herança do Anjo Negro e um invocador da herança do Deus Serpente. Os únicos restantes eram Lovingound e um companheiro da Ornedemon Inheritance que ainda estava no estado Ornedemon Truibody. A Itália venceu, mas certamente não conquistou a vitória facilmente. Fiel aos pensamentos de Drari Traveler, a zona de morte e as toxinas de Lovingound não fizeram nada, forçando-o a usar suas próprias habilidades marciais para garantir a vitória. Vencedor da 7ª partida, Itália. 8ª partida, Escócia x Inglaterra. Para a partida final das oitavas de final, os escoceses saltaram para o palco pela esquerda. Eles ainda usavam seus kilts que mostravam as pernas sensuais e peludas de seus caras viris, que também usavam boinas vermelhas, além de gravatas verdes claras. Quando suas pernas tocaram a superfície da arena, houve uma pausa audível enquanto o vento assobiava ao lado dos ouvidos de todos por uma fração de segundo. Então, os 5 rugiram enquanto erguiam seus corpos,
Entrelaçavam-nos e canalizavam seus músculos. Para posar. A força de sua pose resultou em chicotadas para todos os espectadores e muitos sentiram o sangue escorrer pela lateral de seus lábios. No entanto, eles ainda ficaram maravilhados com as poses fabulosas que adotaram. Será que esses 5 faziam parte de um Tokuzentai? Quando a equipe inglesa subiu ao palco com sua deslumbrante formação de elite composta por Silen Cocker, Lucia, Sublime Notion, Happy Cholar e Noble Soul, a arena ficou tensa. Os escoceses abandonaram a pose e se prepararam para lutar. Por serem vizinhos e ambos fazerem parte do Reino Unido, a seleção inglesa foi avisada pela família real para dar uma cara aos escoceses. Assim, quando a batalha começou, a seleção inglesa não os eliminou imediatamente, mas lutou como se fossem iguais até eliminar os escoceses um por um. No entanto, em vez de parecerem gentis, eles pareciam arrogantes por causa do quão falso seu desempenho tinha sido. Ao contrário da França, que demonstrou o verdadeiro espírito desportivo ao não se conter, mas ao mesmo tempo ser gentil, a Inglaterra tentou conter-se e fingiu estar a lutar. Isso fez com que a multidão vaiasse, o que fez com que os 5 companheiros no palco encolhessem os ombros. TSK, parecia que não importava o que fizessem, a Inglaterra sempre seria odiada. Bom, quem pediu para eles terem um maior império e depois perderem tudo por causa de algumas folhas na água? Vencedor de 8 partidas, Inglaterra. Amber bateu palmas, limpando a arena e trazendo as telas à tona. E isso encerra as oitavas de final. Aqui estão as equipes que avançaram em seus confrontos. Primeira partida, Índia x País Central. Segunda partida, Japão x México. Terceira partida, Canadá x França. Quarta partida, Itália x Inglaterra. Amber sorriu. Sem mais delongas, vamos para nossa primeira partida das quartas de final. Índia x País Central. Kiran e sua equipe subiram no palco pela esquerda enquanto Deployed e Slim Fati subiram pela direita. Ambas as equipes se enfrentaram solenemente, sabendo que esta batalha não seria fácil. Se Deployed convocasse seu exército, eles seriam oprimidos, sem mencionar o louco Slim Fati que tinha um poder ofensivo tão alto e o Armspring que poderia curá-los de qualquer coisa com facilidade. A equipe indiana só tinha Kiris Lintbreze como seus representantes umbra mais notáveis, então parecia que eles estavam com muito pouco poder. Porém, a equipe índia estava extremamente confiante enquanto o país central estava ansioso. Até mesmo o calmo soldado destacado tinha as palmas das mãos suadas, pois sabiam que estavam prestes a enfrentar uma fera primordial em batalha. No momento em que Amber pediu o início da partida, Kiran passou por seu time com um sorriso sombrio. Imediatamente, ele bateu o pé e se agachou. Ah! Wang! Ele rugiu enquanto se transformava diretamente em seu estado de Super Guerreiro 2. A onda de choque não foi tão intensa desta vez, pois apenas levantou poeira e fez as roupas balançarem, mas sua aura de batalha fez os lutadores do país central empalidecerem. Foi isso que a Sense teve que enfrentar. Como ele conseguiu permanecer tão calmo antes disso? Kiran estava com força total. Sua aura vermelho-sangue furiosa enquanto a eletricidade faiscava por todo o seu corpo, seu cabelo espetado formando 2 franjas no lado esquerdo e direito de sua testa enquanto seus olhos roxos escuros irradiavam intensidade. Os integrantes da seleção indiana aproveitaram esse momento para atacar. A equipe do país central só conseguiu cerrar os dentes e revidar com tudo o que tinha. A batalha foi brutal, não há dúvida disso. O soldado desdobrado com sua imensa velocidade foi capaz de manobrar pelo campo de batalha e eliminar os membros mais fracos da equipe indiana enquanto Slim Fati tentava assegurar Kiran. Ela balançou a pesada espada sobre Kiran, que simplesmente levantou a mão e a pegou com facilidade. Slim Fati ficou surpreso com isso, pois foi a primeira vez que viu o peso bruto da espada sendo combatido tão facilmente. Kiran então arrancou a espada de suas mãos e jogou-a de lado antes de dar um soco em Slim Fati. Sua espada defensiva, forte, manobrou para protegê-la enquanto a própria Slim Fati chamava Sword Blade de volta através de sua conexão mental. Porém, Forte foi derrubado voando, com rachaduras profundas em seu corpo, sua durabilidade diminuindo em 950.000 pontos, restando apenas 50.000. Isso surpreendeu não apenas Slim Fati, mas também Kiran. Ei, isso não era qualquer arma, mas uma maldita espada lendária. Além do mais, esta não era uma espada lendária aleatória,
mas uma forjada por ninguém menos que Draco. Qualquer coisa feita por ele era muito melhor que a média de seu nível. Então como? Kiran olhou para a palma da mão que estava coberta com a aura vermelho sangue que ainda surgia ferozmente como ondas no mar durante um ciclone catastrófico. Ele percebeu que qualquer que fosse o nível que sua Nobligate Force tivesse alcançado, agora estava no mesmo nível e superior às armas lendárias quando em seu estado Super Warrior 2. Percebendo isso, ele não se conteve. Ele atacou Slimfati repetidamente, derrubando as espadas que tentavam defendê-la e destruindo diretamente Sword Blade que havia retornado para sua mão com 2 golpes. Ele então canalizou um golpe em seu abdômen, perfurando seu corpo e deixando suas entranhas fluírem por todo o palco. Slimfati caiu para trás e agarrou o estômago enquanto se agachava, os dentes rapidamente manchados de vermelho enquanto ela cuspia sangue. Apesar disso, seus olhos injetados de sangue encararam Kiran ferozmente enquanto ela se levantava e convocava as espadas restantes para si mesma, tentando ignorar seu ferimento fatal para continuar lutando. Kiran suspirou. Ele escolheu Slimfati primeiro porque todos os membros principais sabiam de sua tênue força de vontade. Foi por isso que Essence foi cruel com ela, cortando-a a meio, enquanto Kiran também a socou quase ao meio. A menos que você acerte essa mulher corretamente, ela nunca cairia. Foi por isso que nenhum deles foi delicado com ela, embora ela fosse filha de seu amigo Fiter e irmã de seu comandante. Kiran então arrancou sua cabeça com um soco, espalhando-a pelo palco enquanto seu corpo finalmente ficava mole. Muitos na multidão rugiram de raiva. O que era essa guilda Umbre porque os companheiros sempre espancavam brutalmente essa moça até a morte. Na verdade, nenhum dos homens tratou nenhuma das mulheres com delicadeza. Toda sua guilda estava cheia de feras e abusadores. Kiran ignorou a multidão e percebeu que apenas eles 20 Breze ficaram do lado deles, enquanto o país central tinha soldado desdobrado, o Armspring e seus outros 2 caras pressionando os Lit Breze. Se não fosse por sua habilidade de voar, ela já teria sido eliminada há muito tempo. Claramente, enquanto Kiran estava lidando com seu inimigo mais difícil em sua mente, eles estavam eliminando o apoio do lado de Kiran para que pudessem dedicar tudo a ele. Kiran sorriu e atacou-os. O soldado desdobrado estava balançando sua espada, deixando ondas da lâmina tentarem atingir Slit Breze no ar. Porém, com sua velocidade aprimorada, ele foi capaz de se virar e ver Kiran batendo nas costas dos outros 2 companheiros ao seu lado. Seus corações explodiram em seus peitos e eles foram lançados voando para fora do palco, já mortos antes mesmo de pousarem. O soldado desdobrado fez uma careta, lamentando que sua irmã não tivesse conseguido segurar o líder dos 5 generais por mais alguns segundos. Como sabia que as coisas estavam críticas, ele convocou seu exército. 40.000 soldados do rank 3 apareceram no palco, empurrando Kiran de volta para o seu lado do palco. Slit Breze voou e pairou atrás dele, suando profusamente depois de sobreviver àquela barragem intensa. Kiran olhou para o exército que havia desdobrado e Primavera Quente. Deployee também ativou vários buffs em seu exército, tornando-os ainda mais OP. O Armspring também convocou seus 90 seguidores e lançou todas as habilidades de buff que ela tinha em seu lado coletivo. Isso deixou Slit Breze pálido e os índios suspiraram de desespero. Era muito difícil vencer uma equipe com vários membros poderosos com apenas um. No entanto, Kiran não se incomodou. Ele apenas mediu o exército diante dele antes de respirar fundo. É hora de ver se posso finalmente usar o movimento mais forte da mãe. Ele murmurou para ele enquanto abria as pernas para cada lado, abaixando o corpo. Seu braço direito e esquerdo estavam contraídos e, de repente, esticados para frente com as palmas das mãos curvadas. Ele girou o braço direito no sentido anti-horário enquanto o esquerdo se movia no sentido horário no mesmo movimento. Parecia que ele desenhou um círculo com os 2 braços e, de repente, puxou-os para trás e para trás do torso. A luz brilhou entre seus planos, enquanto uma luz laranja se formava e carregava por dentro. Ua! Já! Tá! Tocou! Kiran gritou enquanto a energia entre as palmas das mãos crescia em poder até quase eclipsar todo o seu corpo, formando uma estranha esfera oval. Soldado destacado e quente, Spring detectou a morte no horizonte e sabia que as coisas não pareciam boas. Desdobrado comandou apressadamente seu exército para usar a carga imparável, contando com a invencibilidade da habilidade para sobreviver ao que quer que Kiran estivesse fazendo.
O Armspring era imune a todas as formas de dano abaixo de Divine, mas seus seguidores não eram e ela ainda poderia ser derrubada do palco com facilidade. Como tal, ela usou diretamente uma de suas antigas habilidades de buff de Olimancer no grupo. Neste momento, Kiran revelou o ataque que ele vinha realizando durante todo esse tempo. Ah! Com aquele grito, ele disparou uma enorme onda de energia laranja que trovejou pelo palco. Os rostos de todos os espectadores mudaram quando muitos se levantaram em choque e horror. Não porque pudessem sentir a ameaça da habilidade, mas porque qualquer pessoa que tivesse passado pelo menos 1% da sua infância em sociedade sabia como era aquele raio e o que representava. O feixe colidiu com o exército atacante, desaparecendo sua formação com facilidade e derrubando todos eles para fora do palco. O rosto de Deploy tornou-se sombrio quando o feixe foi lançado em sua direção, mas ele foi acenado por Armspring, que o carregou no ar. Seus próprios seguidores foram arrastados pela grande viga, eliminados da existência enquanto gritavam de dor. O exército de implantado teve sorte, eles estavam em um estado invencível, então não morreram, mas não tinham energia suficiente para atacar através do feixe, então foram simplesmente lançados para trás e para fora do palco. Amber teve que realocar às pressas milhões de espectadores para um outro lado do estádio, evitando que fossem destruídos à medida que o feixe passava. Quando chegou ao fim, tudo o que a multidão pôde ver foi Kiran ofegante, ainda na pose de disparar o raio, suas roupas superiores mais uma vez rasgadas enquanto ele tonificava a parte superior do corpo, fumando como se tivesse sido fervido vivo. Sua aura estava significativamente mais fraca quando ele foi forçado a voltar à forma de Super Guerreiro 1, mas ele parecia estar lutando, forçando-se a retornar ao seu estado superior enquanto seu cabelo flutuava e sua aura também. Na frente de Kiran havia um enorme barranco que destruiu a arena, indo de onde ele estava até o horizonte deste reino de competição. As partes do estádio que ele havia mirado foram destruídas, deixando um buraco enorme. Aqueles que já estiveram lá tinham olhos esbugalhados, pela primeira vez sentindo-se gratos a Amber por salvá-los. A própria Amber estava olhando para Kiran solenemente. Que diabos é esse cara? Seu potencial é tão grande, nada menos que Sense Stalker e aparentemente apenas um nível abaixo de Draco e Eva. Se a dupla maligna não existisse, Kiran seria sem dúvida o protagonista do mundo com esse tipo de poder e esses tipos de feitos. Amber se perguntou confusa. Os olhos de Deploy brilharam quando ele percebeu o estado enfraquecido de Kiran. Primavera quente, abaixe-me. Distrai as Lynch Blaze enquanto eu derrubo Kiran. O Armspring ficou chocado, mas obedeceu. Ela baixou o Deployed e correu em direção às Lynch Blaze com uma expressão feroz, como se fosse arranhar seu rosto. Isso assustou os Lynch Blaze enquanto ela fugia, pensando que, como o Armspring era invencível, ela poderia recorrer a brigas de gatos para vencê-la. Implantado pousou perto de Kiran e começou a correr, seus passos ganhando velocidade quando ele logo se tornou um borrão. Ele então ativou sua habilidade de nocaute de um golpe, condensar. Ativo 1, condensar, concentre todos os movimentos da espada em um único golpe, liberando todas as habilidades ou técnicas relacionadas à espada que você possui em um único alvo. O poder desta habilidade depende do número de habilidades, técnicas de espada conhecidas pelo usuário. Tempo de espera, 1 dia. Sua espada brilhou com uma luz branca resplandecente enquanto todas as 360 habilidades com espada de Dracos se condensavam em um golpe final ao qual ninguém poderia sobreviver. Kiran viu isso e sentiu a ameaça de morte. Ele rugiu e ficou furioso assim como fez com Sense, seu corpo inflando ligeiramente e suas pupilas desaparecendo. Seu cabelo ficou espetado e sua aura voltou ao estado de Super Guerreiro 2 e ficou um pouco mais alta. Poderia ser descrito como sendo Super Warrior 2.5. Assim, Kiran rugiu e usou seu Realm King Fist para colidir com Deployed. Ele avançou em um sinal vermelho, voando em direção à ponta da Deployed Blade enquanto os dois se chocavam e se contornavam. Ambos os lados pararam no outro extremo da arena, um período de silêncio entre eles enquanto a multidão, Slint Breeze e o Armspring, observava com ansiedade para ver quem seria o vencedor. Kiran olhou calmamente para suas mãos esquerda e direita, que caíram, transformando-se em cinzas desde a base. Ele então se virou para Deployed, que também se virou para ele. Foi então que a multidão percebeu que havia um buraco no peito de Deployed e que seu coração estava faltando.
O sangue escorria pelo lado de seus lábios enquanto ele olhava para Kiran com respeito. Você está realmente em uma categoria à parte, assim como Sense. Implantado murmurou enquanto se transformava em pichels e desaparecia. Vencedor da primeira partida, Índia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.